dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou me sentindo muito privilegiado de estar aqui com os irmãos, me sentindo muito honrado por essa oportunidade de estar aqui na igreja. Eu sou o pastor Valdeir Contaifer, um pastor que trabalha com treinamento de obreiros no Brasil todo. Nós somos responsáveis pela Universidade de Missões, Unimissões. Tudo aquilo que é produzido por missões nacionais em termos de obreiros que estão chegando para missões ou que estão no treinamento contínuo, a gente trabalha com isso. Mas por que a gente faz isso? Eu quero contar para vocês essa história e deixar vocês com uma responsabilidade grande de oração e de intercessão por esse trabalho. Então, convido os irmãos a abrirem comigo a Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 6. Vou compartilhar com os irmãos. Eu deixei na projeção nosso ministério, missão nossa. Eu quero, após a leitura, mostrar para os irmãos essas imagens do PowerPoint. Mas, por favor, irmãos, segundo Reis, capítulo 6. Sempre que eu escuto falar sobre Brasília, me treme o coração, porque eu sou de lá, e treme o coração, né? Nasci em Brasília, fui criado em Brasília, eu conheço tudo de Brasília. Trabalhei na Câmara dos Deputados antes de eu ser missionário. Mas isso é outra história também. Segundo Reis, capítulo 6, por favor. Enquanto os irmãos estão me ajudando ali com a projeção. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, quero clamar a Ti, Senhor, que a Tua graça e o Teu cuidado seja sobre nós, nos dizendo, Senhor, a respeito da Tua palavra, Senhor, e das coisas que acontecem em nossa nação. Quero clamar junto com meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Antes de eu abordar diretamente o texto, eu vou compartilhar com os irmãos, para os irmãos conhecerem um pouco do nosso ministério, por que a gente faz o treinamento dos obreiros no Brasil, né? O que aconteceu para a gente estar trabalhando dessa forma? E aí os irmãos vão entender o desafio. Coloquei inicialmente essa imagem com a minha esposa, Morgana, que a gente faz tudo junto. Tudo que eu faço junto com Morgana. Pode seguir, irmão, por favor. Eu dei aula em seminário durante muitos anos. Talvez uns 30 anos dando aula em seminário. E pastor de igreja, realizando o trabalho do Senhor, seguindo meu caminho tranquilo, embaixo da paz de Cristo, e sempre ligado à obra de evangelização e um trabalho que se chama nas igrejas de libertação. Seria mais ou menos um enfrentamento de pessoas, de demônios, de espíritos, de opressões em pessoas que estão dentro do misticismo. Também fazemos isso há 30 anos. Por favor. Pode seguir. Além disso, junto com a minha esposa, o Ministério de Aconselhamento, Morgana é psicóloga, muitos anos também com o seu consultório, trabalhando em Brasília, e o Ministério de Ensino também, que compartilhávamos juntos, né? Ainda, irmãos, pode seguir um pouco.
dentro desse ministério, pode passar, a intercessão, o clamor e a oração sempre foi a parte mais firme do nosso ministério, mais forte. O nosso trabalho de oração ultrapassava a igreja, né? Nós abrimos ministério de oração nas repartições, nas empresas, no poder público em Brasília, abrimos muitos setores de pequenos grupos de oração e lideramos isso durante muito tempo, e sempre ligado a esse trabalho de recuperação e de vencer as opressões das pessoas. E utilizamos também a oração como uma ferramenta de evangelização. A quantidade de pessoas que podemos ver, em nome de Jesus, virem a Cristo Jesus como seu Salvador, diria que talvez 90% delas vieram primeiro pelo ministério da oração e então chegaram a Cristo Jesus dentro do nosso ministério. Pode seguir ainda, irmãos. O trabalho de pequenos grupos, é claro, não tem como nada de evangelização no Brasil crescer sem os pequenos grupos. Nós sempre estivemos ligados a isso, né, com dezenas, talvez centenas de pequenos grupos. Ainda adiante. A evangelização criativa, a minha filha trabalha com desenho, com mangá, e atualmente ela faz jogos digitais. Aquele ali na perna de pau é meu outro filho, Silas, né? A área dele é gestão ambiental, mas a gente está sempre junto, trabalhando e realizando o que é criativo, evangelismo de rua, teatro de rua. Nós fizemos uma peça grande de Nárnia, né? De C.S. Lewis, e fizemos isso na rua, fizemos a montagem daquilo, como mostrar o coração gelando junto com as terras, quando se afasta de Deus. Era a mensagem de rua que a gente fazia. Sempre trabalhamos com evangelização criativa, seguindo ainda. E, é claro, ligado a missões, isso antes da gente ser missionário. Trabalhávamos dessa forma, desenvolvendo o ministério, e com alegria no coração e singeleza, ligado a isso. Nós conhecemos o campo de missões não só do Brasil, como fora, o sudeste da Ásia, muitos lugares, irmão, nós tivemos realizando trabalho missionário. Mas aí veio o Vale do Amanhecer. Eu quero dizer que a evangelização de místicos, ela é algo que sempre mexeu comigo. Eu vou dizer por quê. Em Brasília existe um congresso chamado BBB, Bruxas Brasileiras em Brasília. Acontece todo ano a edição. Esse ano, se eu não estou enganado, foi a 16ª. Aquilo me incomodava, porque é a minha cidade. Então, eu sempre treinei grupos de evangelização para fazer impacto, para estar junto, fazendo discipulado, e íamos ao congresso, e participávamos dele, e testemunhava do amor de Jesus. Em Brasília também existem muitos grupos de bruxos, magos, druidas. O druidismo tem crescido muito, o vampirismo, e com isso nós estávamos desenvolvendo um grande trabalho de evangelização, a ponto de eu sair da igreja onde eu estava, liderando como pastor-presidente, e ir para um ministério específico de evangelização numa outra igreja, sendo ministro de evangelização e oração. E o alcance dessas pessoas sempre esteve no nosso coração, participamos, e nessa vez, ainda mais ainda, podendo ser específico no trabalho que gostávamos de fazer, né? Os vampiros cresceram muito no Planalto Central, porque havia uma seita tão pequenininha, a seita vampírica era muito pequena, faziam invocações, e é uma seita luciferiana. Mas aí surgiu a tribo urbana dos vampiros, e os filmes, e os livros, né? E aí a moçada, a garotada gostou, e se transformou apenas numa tribo urbana. Então, a seita vampírica teve a boa ideia, em termos de estratégia, de falar, já que eles querem conhecer o vampirismo, vamos lá. E eles, então, ultrapassavam o arraial deles religioso,
né, sectário, e passava a ir nas festas e promover também festas e dizer para as pessoas que elas poderiam ser vampiros autênticos dentro de uma seita gótica. E aí cresceu muito, irmãos, muito, mas muito mesmo, e tem crescido. Nós passamos a fazer abordagens, então, ao vampirismo e ganhar pessoas para Jesus dentro desse arraial. Tudo isso fazemos há muito tempo, mas isso sem contar a Umbanda, Candomblé, todos vocês conhecem, kardecismo, né? É o nosso métier, o nosso campo de trabalho de evangelização sempre foi o misticismo. Mas o Vale do Amanhecer, ele é diferente de tudo. O desafio do Vale do Amanhecer mexeu muito com o meu coração, porque é um lugar não alcançado. Ora, eu vou dentro de uma reunião, por exemplo, de bruxas célticas, e elas estão lá, tem o caldeirão, e elas estão conversando e fazendo seus encantamentos, mas eu consigo o resultado, as pessoas aceitam Jesus, e são transformadas, são libertas. Mas o Vale do Amanhecer, o rechaço era muito grande, eles não escutavam, eles não ligavam para o Evangelho, as igrejas iam lá, começavam o trabalho, fechavam, as coisas não prosperavam, e eles começavam a crescer. Hoje existem quase 800 filiais do Vale do Amanhecer no Brasil todo, e cresceram de uma forma tão solta, e aquilo me incomodava, porque eu treinado para aquilo, treinado para evangelização, treinado para lidar com os místicos, com a autoridade de Deus fazendo o trabalho e o testemunho, e com as estratégias, e eu olhava um lugar onde não era atingido, o Evangelho não atingia aquelas vidas, e isso mexeu muito comigo. Passei a orar, a clamar a Deus. Éramos de uma igreja grande, e queríamos levantar evangelistas, e não conseguíamos, convidávamos missionários, eles não vinham, e quando chegava de madrugada, que é meu horário de oração, eu clamava a Deus: Senhor, manda obreiro, qual o pastor estava falando hoje, né, pastor? A gente nunca fala, manda a mim, né? Eu não falava, pastor, quando você estava dizendo ali, eu falei, pois é, eu, né? Você falou, quantos de nós? Eu falei, eu, né? Porque eu não orava para eu ir até o Vale do Amanhecer. Eu queria que Deus levantasse alguém, eu tinha uma igreja, eu fazia meu trabalho, eu dava aula nos seminários. Um dia eu estava clamando a Deus, falei, Senhor, eu não consigo, temos os recursos, temos a condição, e as pessoas não vão, o que eu faço? E o Espírito Santo de Deus tocou meu coração e falou, vai você tem a paixão, você tem a visão, vai você. E aquilo constrangeu meu coração, eu falei, Senhor, e meus filhos, como será? A minha esposa, é um lugar violento, Vale. Para vocês não terem ideia, quando nós começamos lá, eles tacavam pedra na gente, não gostavam da nossa presença. A primeira vez que eu fui ao Vale para abrir o trabalho, um morador com tanta fúria e raiva entrou dentro do carro e acelerou o carro e jogou o carro em cima do meu, afundando meu radiador comigo para dentro, de tanta ira que eles tinham da nossa presença. Mas era o lugar que Deus tinha tocado no nosso coração para abrir o trabalho. Eu fico preocupado com a minha família, porque eu já me expus a muitos perigos pelo amor do Evangelho. Mas o que fazer com a minha família? Então eu disse para eles, olha, Deus está tocando meu coração, e eu preciso ir, preciso pregar o Evangelho e revisar o que Deus quer. E a minha igreja não gostou muito da ideia, eles falaram, pastor, tudo que se planta no Vale do Amanhecer, murcha, seca e morre. E eu não consegui quem fosse comigo, eu não consegui apoiadores, mas a convicção era grande, e eu falei, bem, eu não sei como Deus fala no coração dos irmãos, mas no meu coração é um pensamento forte, é uma ideia que não se move, é uma certeza absoluta de que Deus está naquele negócio. E eu orava a Deus e falava com o Senhor, e quanto mais clamava, mais a convicção vinha. E foi assim que eu disse para eles, olha, meus filhos, eu estou sem apoio,
mas eu vou revisar o trabalho. E comecei a fazer o trabalho. Um ano após o início do trabalho, a Junta de Missões Nacionais nos apoiou. O pastor Fernando falou: se o irmão é doido para ir, nós somos doidos para enviar o irmão. E foi assim que eu fui me tornei um missionário da Junta de Missões Nacionais. E fomos fazer o trabalho. Em Brasília, as pessoas têm medo do Vale. Elas não passam na porta, não entram, não gostam de contratar as pessoas que são do Vale. É uma coisa muito complicada, irmãos. Mas nós fomos. E eu disse para os meus filhos: fiquem aí. Fiquem nas igrejas, vocês são jovens, são todos jovens, e cresçam no ministério, tenham alegria. Isso é uma porção que Deus me deu. Mas eles falavam: não, pai, o senhor vai para um lugar difícil, ainda perigoso, nós vamos com o senhor. E lá tem tráfico, tem tiro, tem agressão, tem drogas e possessão demoníaca. E os meus filhos foram comigo. A minha esposa viu que o trabalho era muito pesado para mim e fechou o consultório. Eu não sei se os irmãos imaginam o que é fechar um consultório, mas ela fechou o consultório dela e foi junto comigo para o Vale do Amanhecer. E essas imagens que estou mostrando para os irmãos terem uma ideia, do lado de lá, um adolescente, eles deitam naquelas estruturas ali. Isso fica mais ou menos a 100 metros de onde eu plantei a igreja. E são esquifes, como se fossem túmulos, né? Eles buscam todo tipo de espíritos, então querem atingir também os espíritos de cemitério. E assim eles fazem. A foto de baixo você vai encontrar as ninfas anotando na agenda o nome das pessoas, porque querem se livrar da opressão de espíritos e precisam apresentar aos espíritos cobradores nome de vidas, pessoas que assinem, que levem esses nomes para os espíritos para que eles deixem elas em paz. E é mais ou menos assim que funciona. Pode seguir, irmão. Então, o Vale, ele se tornou um desafio muito grande para nós. E eu passei, irmãos, 1 ano evangelizando sem ganhar ninguém. E era engraçado o relatório, né? Quantos batizados? Né? Não tinha, as pessoas, até nós alcançarmos aquelas pessoas, foi muito difícil. E tínhamos que entender o que Deus estava fazendo, como Deus faria isso. Né? Essa reunião é uma reunião grande, observa, né? Nesse dia aí, a fila saía até lá fora do Vale. Eles calculavam que tinha entre 50 e 60 mil pessoas nessa festa aí. É uma festa anual que eles fazem a 100 metros da igreja. É uma coisa difícil o Vale do Amanhecer. E eles usam essas roupas diferentes. Pode seguir, por favor, meus irmãos. Fazem orações de tantas e tantas horas ali nas ruas, nas esquinas, nos cruzamentos das esquinas, apresentando o bairro, né? São cerca de 30 mil pessoas no Vale do Amanhecer ali, que moram ali, fora os que são da religião, mas não residem lá. Sim, adiante. E aí, meus irmãos, nós começamos a escutar as pessoas. Eu falei: Senhor, como é que eu vou atingir o coração dessas pessoas? O que fazer? E eu sou um teólogo, eu sou um missiólogo. As minhas aulas no seminário, teologia, missiologia, exegese do grego. E eu comecei a estudar como dizer, como fazer. E um dia, eu orando, clamando ao Senhor, Deus me deu 2 Reis 6. E eu lembro que era de madrugada, eu li esse texto, e eu já tinha orado, tinha clamado, passado um bom período na presença do Senhor, e aí o Senhor falou comigo, em 2 Reis, capítulo 6. E eu entendi primeiro a mensagem temporal daquela época. O que aconteceu? Eles estavam edificando um lugar, eles estavam querendo construir uma casa espiritual, um lugar para os profetas habitarem, e Eliseu era um dos profetas, o líder, digamos assim, daquele povo, porque representava a unção e a presença de Deus onde Eliseu estava. E eles pediram que ele fosse com eles, porque o Jordão não é como hoje. Ali antigamente tinha uma floresta, a Bíblia fala de uma floresta mesmo, tinha urso, tinha leões, era um lugar diferente do que a gente vê hoje. Aconteceu desmatamento e tanta coisa ocorreu ali
diante do Rio Jordão. Mas, naquela época, eles podiam ir lá e cortar madeira. E um pegou um machado emprestado, e quando ele estava a cortar a viga, o texto bíblico diz que a parte de ferro do machado, a lâmina, escapuliu, saiu e caiu dentro do Rio Jordão. E o Rio Jordão, para quem conhece, é um rio caudaloso, ele não é um rio calminho, não. Hoje até tem uns lugares lá que eles fizeram para os turistas se batizarem, tudo, mas é um rio que desce, ele começa lá em cima, 400 e tantos metros, e acaba lá embaixo com menos 400, e ele é completamente esguio, e ele vai descendo, né, sinuoso e barrento, e ali estavam eles cortando a madeira num lugar em que o martelo, o machado caiu, e era para nunca mais achar aquele machado, irmãos. E diz o texto bíblico que o homem de Deus, vendo o desespero daquele homem, com a ferramenta emprestada, perguntou: onde caiu? E pegou um pedaço de pau e jogou. Parece-nos que a propriedade que o pau tem de flutuar, ele estava querendo dizer isso, o ferro vai flutuar também, porque jogou o pau ali. E o ferro, no milagre espiritual, veio à tona. E quando eu li esse texto, já estava edificado por causa do milagre, do poder, da glória, por causa do contexto, saber que naquela época ali de Eliseu, a obra crescia a ponto de eles precisarem estender a casa. É uma bênção. Mas o que começou a trabalhar no meu coração foram as pessoas do Vale do Amanhecer. Eu pensava bem assim: o que fez o espírita se tornar espírita? O que aconteceu com ele? De onde essa gente veio? Porque, irmãos, o primeiro impulso religioso de alguém, não interessa qual religião, qual credo, o impulso religioso, isso é antropológico. O impulso religioso é um impulso para Deus, é um impulso diante do ser que está sobre nós. As concepções culturais podem distorcer a realidade, mas o impulso que vem no coração, o fato do homem ser um ser religioso, é porque Deus nos fez com uma estrutura espiritual para buscarmos a Ele. Então, quem procura uma religião, quem é movido pela fé, é movido em direção a Deus. E eu comecei a conversar com aquelas pessoas, porque o evangelista, o missionário, ele fala muito. A gente tem mania de querer passar a mensagem do evangelho e escutar pouco. E aí eu comecei a conversar com eles, porque era difícil, irmãos. Eu vou dizer para vocês como que era no Vale do Amanhecer. Ainda hoje é assim, mas com menos intensidade. Eu batia na porta, batia a palma no portão, e a pessoa via que eu estava ali, e gritavam comigo, e me xingavam. Gritavam: sai daqui da minha porta, e batiam a porta. Era assim que eu era atendido. Às vezes me xingavam, soltavam um cachorro. Quantas vezes soltavam um cachorro? E ele vinha mesmo. Às vezes eu tinha que entrar dentro da casa de frente para poder ficar longe do cachorro. A agressividade era muito grande. Eles falavam: eu sou da doutrina, aqui não é lugar de crente. Eles gritavam, porque é um bairro todo deles. Uma vez, tentando levar um rapaz, tirando ele de uma situação muito difícil, os marginais, que se chamam de protetores do lugar, o tráfico, me cercavam, botavam a arma bem aqui assim, perto do meu ouvido, assim. Eu passei 1 mês e meio coçando aqui, lembrando da arma. Acordava de madrugada e fazia assim, como se a arma estivesse encostando em mim. Várias vezes, mas nessa vez foi tão difícil. Ele encostou a arma assim e falou assim: o senhor não entendeu que nós não queremos o irmão, não queremos o senhor aqui? E fala: eu que tenho mania de chamar todo mundo de irmão lá no vale, é espírito que for, eu chamo de irmão. E ele falou: o senhor não entendeu
que nós não queremos o Senhor aqui, que não é para o Senhor ficar no vale. O Senhor não entendeu? Falei, entendi, vocês costumam deixar isso muito claro. Falei, mas Jesus me manda voltar. Se eu pudesse escolher, eu não viria. Porque eu saí de uma igreja, um lugar onde nós somos amados, queridos, onde existe fraternidade, comunhão, alegria. E eu estou aqui sozinho nesse lugar, onde todos me odeiam, não me querem. Se eu pudesse escolher, eu não viria. Falei, mas quero dizer para o Senhor que amanhã eu vou estar aqui de volta. Porque Jesus quer que seja plantada uma igreja nesse lugar, que vidas sejam salvas. Então, se você quer puxar o gatilho, você pode puxar, porque se você não fizer, amanhã eu estou aqui de volta. E ele pegou a arma e bateu com a coronha na minha cabeça, e falou assim, o senhor é incorrigível, o senhor não tem jeito, e foi embora. E eu agradeci a Deus, porque foi só a coronhada, porque no vale morrem as pessoas toda semana, tio, toda semana. É muita, parece, nós não temos a delegacia, a polícia raramente vai, quando vai é um desespero, nós não temos hospital, nós não temos praça para reunir as pessoas, nós não temos nenhum tipo de coisa que possa unir a comunidade. O tipo de marginalidade é diferente de todos os lugares. Irmãos, eu conheço aqui no Rio de Janeiro, já evangelizei essas favelas, fui pastor em um parque da cidade, na Gávea. Eu conheço o Rio de Janeiro, as realidades aqui. Mas no Vale do Amanhecer, a filha entra com arma dentro da casa da mãe e assalta a mãe. É diferente. O poder das trevas colocou uma nuvem densa naquele lugar. As pessoas perdem os parâmetros, e os vizinhos, é tudo muito difícil. Mas Jesus escolheu salvar aquele lugar. Sabe o que Deus fez? Eu vou dizer para você. Deus fez que nós ficássemos ali, quase 5 anos. Nós temos lá na igreja hoje 47 pessoas, membros da igreja, batizadas, cheios de Jesus no coração, líderes, gente da igreja, seminarista, sendo treinado. A frequência da igreja é de cerca de umas 70 pessoas. Deus fez uma obra tão forte naquele lugar, levantou um testemunho tão grande, que o Vale do Amanhecer se tornou referência para as pessoas de lá. Eu fui convocado como líder da comunidade, irmãos, para falar com o governo e reivindicar coisas e lidar com as coisas. Toda aquela animosidade que nos jogava para longe, que nos afastava, aquilo foi sendo vencido pelo poder de Jesus Cristo, porque Jesus é maior, amém? E Ele é um Deus de poder. Eu lembro do Arlindo, porque a minha questão era a seguinte: as pessoas vão tentar edificar a sua vida espiritual, essa é a minha ideia do texto, é a minha aplicação local, e começam com um objetivo eficaz, mas a fé degenera em crendice, e o impulso certo para a adoração é transformado, por causa da distância de Deus e da ausência da revelação, por ausência da palavra, também é degenerado em superstição. E o impulso que seria ao Deus que está sobre nós, a fonte de todo bem, é desviado, e as pessoas buscam as entidades menores, os espíritos independentes, os anjos afastados, caídos, as manifestações espiritistas, as crenças, os folclores, eles misturam tudo isso e não conseguem chegar a Deus. Então, o que Deus me mostrava ali
é que é necessário o homem de Deus estar no lugar. E ele perguntar, quando foi que mudou isso aí, que você perdeu a eficácia da construção da sua casa espiritual? Como foi? Onde foi? O que aconteceu que você se tornou ineficaz na edificação da sua própria vida perante Deus? E quando eu comecei a perguntar para eles, escutar as histórias, qual a religião, de onde vieram, como vieram, eles começavam a falar comigo. E eu comecei então a poder dialogar a respeito de Cristo. Eu lembro do Arlindo. Arlindo é um irmão muito querido no Vale. Ele foi internado dezenas de vezes em sanatório espírita, porque as pessoas o tinham como louco. Ele escutava vozes o tempo todo, os espíritos falando no ouvido dele, e ele via, quando chegava a noite, quando as trevas cobriam, ele começava a ver aqueles espíritos que se aproximavam deles, eram pequenos e muitos, e se amontoavam, e ele ficava tentando dar soco neles no ar, a família assustada, os amigos assustados. Assim era a vida do Arlindo. Ele olhava diante daquelas imagens que eles colocam das entidades, e ele via uma espécie de um efeito 3D, a imagem saía do quadro, e o assustava, e falava com ele, e rangia os dentes, e ele ficava aterrorizado. Então o que ele fazia para resolver o problema? Como não tinha solução, como ir no sanatório, desistiam dele, traziam, trancavam na cela com grade, ele trazia. Era assim que era a vida do Arlindo. Ele tinha as mãos feridas, porque dava soco na parede, dando soco, tentando afastar os espíritos que queriam matá-lo e aterrorizá-lo. Então ele bebia, pegava álcool, bebia, até perder a consciência, para assim poder descansar. Essa era a vida do Arlindo. Mas eu lembro, pastor, o dia que nós fomos falar do Evangelho para ele, e lá nós fazemos de porta em porta, batemos de porta em porta. E no dia que falamos de Jesus para ele, ele não quis escutar, mas os filhos quiseram, os dois pequenininhos. E eles receberam Jesus, 2 crianças. Foram à noite no culto, gostavam, teve as brincadeiras, as coisas que nós fazíamos, e mais o que estava acontecendo ali. Quando chegou no outro domingo, os 2 filhos puxaram o Arlindo, ele foi puxar 2 crianças, Alain e Micael puxando ele, e ele chegando na igreja. E eu lembro que ele falou bem assim para mim: pastor, nada pode me salvar. Ele precisou para salvar. Ele disse: já tentei de tudo, e eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas veio ainda uma esperança. Eu falei: qual a esperança que veio em você? Ele falou assim: veio uma esperança. O Senhor disse que se eu apontar o meu erro, Jesus pode restaurar onde caiu. E ele veio à frente, antes da mensagem trazida por eles, e eu coloquei a mão sobre ele, falei a palavra de Deus, na autoridade do Senhor, e aquele homem foi liberto para a glória de Jesus, porque Jesus é bom e livra do mal. Todos que estão na igreja, os 47 e mais os outros que ainda estão lá, todos eles são da realidade do espiritismo espiritualista, todos eles. Todos foram libertos, todos passaram por obra de confronto espiritual. Mas eles, irmãos, eles passaram a ter na alma deles uma convicção que eles precisam fazer de tudo para Jesus, porque Jesus fez de tudo por eles. Então é uma igreja viva. Quando eu saio na rua, todo primeiro domingo do mês, todos saem comigo, criança, adulto, velho, nós vamos de porta em porta, toda a igreja, não fica ninguém. Os novos convertidos se convertem num domingo, chega no primeiro domingo, eles vão junto com a gente para a rua, para evangelizar, todo mundo com a camisa Jesus transforma.
E o bairro que antes nos tacava pedra e agia contra nós e dava tiro no nosso carro e nos afastavam das coisas e não queriam mais a nossa presença, às vezes nós passamos até eles aplaudem a gente, porque Jesus Cristo está vencendo no Vale do Amanhecer. E foi assim que a Junta de Missões viu essa obra grande no Brasil todo, espiritismo, misticismo, espiritualismo, esoterismo, tudo crescendo. E falou assim: pastor, o senhor vai fazer esse trabalho também, levando o treinamento para todos os missionários, todos eles. Começa a fazer o trabalho, começa a ensinar, começa a testemunhar, faz reuniões com eles, e nós começamos a desenvolver o trabalho, e surgiu essa ideia toda grande, maravilhosa, e Deus está fazendo, e nós estamos alcançando outras comunidades que também são espíritas, que também são místicas, e grupos, e estamos também trabalhando com as igrejas. E eu tenho visto uma coisa, irmãos, quando a gente clama por Deus e confia nele, eu vejo o machado flutuar. Nós temos um Deus poderoso, que muda, pelo seu poder, a natureza das coisas, e faz como lhe apraz, porque esse é o Deus que nós servimos. Por isso, a Junta de Missões está fazendo esse trabalho durante esse mês, dizendo para as igrejas, não apenas para enviarmos os missionários, o que é um trabalho belíssimo e maravilhoso, mas que a igreja se junte, se levante e utilize também, dentro da sua vizinhança, dentro dos seus lados, que olhe, que enxergue essas realidades que a gente faz nos trabalhos de missões, mas enxergue dentro do seu bairro, na vizinhança. Os místicos são um grande apelo missionário, porque eles nunca vão entrar numa igreja, irmãos, não entram. Você tem que ir lá, quem conhece tem que ir, quem está na repartição, no trabalho junto com eles, é que pode falar do Evangelho para eles. Então, que as igrejas se levantem pelo poder de Jesus e para a glória de Jesus, e façam o que tem que fazer também. E se precisar da nossa ajuda, nós estamos juntos, porque missões nacionais são os missionários dos batistas brasileiros, você só tem que chamar. Amém? Irmãos, precisamos alcançar a nossa pátria, a coisa está difícil. O que eu tenho visto de misticismo, espiritualismo em Brasília, eu vejo em outros lugares também. Eu fui aqui em Niterói, por causa da libertação de uma vida, e o pastor pediu que nós fôssemos lá, porque a igreja estava com algumas dificuldades. Nós fomos lá fazer a obra de libertação. Morro do Corubandê, não sei quem conhece Niterói. Quando eu estou saindo da obra, a pessoa liberta, aceitou Jesus, a bênção acontecendo. Quando eu estou saindo, eu olho para baixo, e dá para ver o jockey tranquilamente lá embaixo, o Vale do Amanhecer lá embaixo, o Vale do Amanhecer, e grande. Eu peguei e falei assim, pastor, está vendo aquilo lá, aquelas estruturas lá? Ele falou assim, sim, um negócio esquisito, aquilo, o que é aquilo? Aquilo é um Vale do Amanhecer. E falou, Vale do Amanhecer não é só em Brasília? Eu falei, não, aquilo é um Vale do Amanhecer, e grande. Eu estive em Caxias, encontrei o Vale do Amanhecer. Eu não sei aqui em volta de vocês, mas eu sei o seguinte: o espiritualismo, o espiritismo, o neopaganismo, que está forte nos nossos dias, precisa do testemunho do Evangelho, e esse testemunho é teu, como igreja, para que a gente possa alcançar a nossa pátria e trazê-la para Jesus. Quem recebe isso, por favor? Amém? Quero dizer algo antes de eu terminar essa palavra. Ano passado, 437 projetos foram colocados por Junta de Missões Nacionais de plantação de igreja. 437 projetos. Nesses 437 projetos, 7.776 decisões por Cristo aconteceram.
aconteceu desses 7.700 pessoas, que 2.121 se batizaram, chegaram até o batismo. O trabalho de alcance chegou a 34 cristolândias, atingindo essa comunidade mais ligada ao crack e outras drogas, o álcool também. E apesar de que teve muita gente, 76 mil dependentes químicos atendidos, nós conseguimos 1.000 alunos em reabilitados. O trabalho tem sido feito. Dentro dos lares, os abrigos, 49 crianças estão sendo tratadas, 3.680 pessoas visitadas nos leitos de hospitais, e mais 34 unidades carcerárias estão sendo visitadas. Só os dados do ano passado, irmãos. 12 etnias de índios atingidos, tribos não, etnias, povos indígenas sendo alcançados no trabalho missionário, e ainda 6 etnias de estrangeiros no país. Esse ano nós tivemos a transárabe, tivemos a transafricana, tivemos a transchinesa. Em Belo Horizonte, quantidade de chineses aceitavam Jesus na trans de chineses. Então, o olhar para a pátria, nós ampliou muito, e nós temos que ampliar esse olhar. Os trabalhos de capacitação de líderes das igrejas, só do ano passado, foram 12.000 líderes capacitados. Então, o trabalho é muito grande, é imenso. O desafio é ganhar a pátria para Cristo. E isso só pode ser feito, irmãos, se o nosso coração se unir, se a igreja se levantar, e se os desafios, como esse do Vale do Amanhecer, forem encarados, e a gente vê que a gente tem que fazer. O difícil vai ser chegar para Jesus e depois falar para Ele que o trabalho não foi feito. Por isso eu quero encerrar com essa palavra de um aluno meu. Um aluno me procurou no seminário, e era uma aula de aconselhamento. E a aula de aconselhamento, eles assistiam praticamente poucas aulas, muita coisa na plataforma, e eles tinham que ir até os hospitais, eram credenciados, nós tínhamos credenciamento nos hospitais que temos parceria, para eles fazerem o aconselhamento lá, entendeu? Durante o semestre. No final do semestre, não tinha prova, tinha que apresentar o trabalho. E eu lembro que um aluno chegou, me trouxe um trabalho muito bonito, e eu não sabia quem era ele, não lembrava dele nas aulas, ele me mostrou aquele trabalho, eu olhei, a capa era bonita, olhei dentro, eu falei, irmão, eu realmente não te conheço, você é meu aluno mesmo? Ele falou, sim, sou, olha aí. Eu olhei, realmente tinha umas presenças lá, e ele falou assim, o senhor pode analisar meu trabalho? Claro, eu peguei, abri, olhei, a abordagem, tudo direitinho. Ele falou, qual é a minha nota? Eu falei, irmão, apesar do seu trabalho estar muito bem feito, muito bem explanado, a sua nota é 0. Eu peguei e botei um 0 assim escrito, e risquei assim embaixo. Ele falou, mas por que 0? Eu falei, professor, o que é isso? Só porque o senhor não me conhece, o senhor me deu 0? Eu falei, não é isso não. Eu falei, o trabalho que tinha que ser feito era ir até os hospitais. Você tinha que aconselhar a criança, você tinha que aconselhar o jovem, aconselhar o adulto, tinha que fazer a abordagem conforme a técnica de aconselhamento que foi ensinada. A escuta diferencial, você precisava compreender o que foi passado para você como metodologia e método. E o irmão fez um trabalho muito bonito, mas você não notou aqui que você não fez um trabalho de aconselhamento. O irmão fez um trabalho de sociologia. E ele falou assim, sociologia, aí mostrou as abordagens, e não era o trabalho, porque ele errou o trabalho. Eu acho até que ele entrou na sala de outro professor, escutou e fez aquele trabalho lá. Estava um bom trabalho? Estava direitinho, as normas estavam, mas não foi o trabalho pedido.
E essa é a minha questão para os irmãos, terminando essa palavra. Quando a gente chegar lá com Jesus Cristo, e a gente tiver que apresentar a nossa prestação de contas, às vezes nós fazemos muitas coisas bonitas e coisas sinceras, mas será que é o trabalho pedido? Será que é o que Jesus queria que nós fizéssemos? E essa é a reflexão de Missões Nacionais, que a igreja se levante e faça o que Jesus pediu. Vamos ganhar a pátria para Cristo, irmãos? Amém? Amém. Deus abençoe sua vida.